Olá, bem-vindos ao ES Brasil Debate especial Destinos ES. Eu sou Amanda Amaral e hoje vamos conversar com José Antônio Boff Buffon, secretário executivo da Câmara Empresarial de Turismo da FEComércio ES, e com Cristiane Castro, assessora da diretoria do Sebrae ES. Esse debate é um oferecimento de Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 190 anos, Bandes ao seu lado para você estar sempre à frente. Banestes, crescemos juntos. Sebrae Espírito Santo. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. O Espírito Santo tem avançado com o desenvolvimento do turismo. E uma das estratégias recentes é a criação de áreas prioritárias, territórios prioritários. E é sobre esse tema que vamos conversar hoje. Cristiane, são 9 as áreas prioritárias, né, os territórios prioritários. Eu vou ler, né? Um deles é Vila de Itaúnas, Distrito Turístico do Grande Buda, Pancas, Vila Turística de Araçatiba, Distrito Turístico de Pindobas, Vila Turística de Araguaia e Santa Maria, Marataízes, Acotuba e Complexo Turístico Fazenda Santa Maria. O que são esses territórios, né, essas áreas, e por que elas são prioridade, e como fazer com que essas regiões, essas áreas se integrem, né? Bom, o Sebrae ele definiu uma estratégia para atuação esse ano, né? E aí a gente tem o que eu vou chamar aqui, só para facilitar aqui, uma primeira camada, vamos dizer assim, né? Então são localidades onde a gente vai olhar com bastante profundidade, né, para gerar uma transformação, áreas que têm um potencial turístico muito grande, né, e que precisa de uma atenção bem profunda para gerar grande visibilidade, se tornarem destinos realmente com bastante atratividade. E aí eu dou como exemplo Pindobas, né, que já é uma região onde a gente já vem trabalhando, né, nós temos o Distrito Turístico de Pindobas, então foi realmente uma localidade com grande potencial, mas que a gente pretende alavancar com atenção, né, um trabalho de maior profundidade. Buffon, é importante que tenha essas estratégias? Sim, exatamente. O turismo, ele é uma atividade econômica que ela depende de muitos fatores. Ela depende, por exemplo, se precisa ter um estado organizado, seguro, com boa infraestrutura, em que se promova fora do Espírito Santo. Mas isso sozinho não traz o turista aqui. Eu tenho que dizer a ele o que ele vai vir fazer aqui, aonde ele vai chegar, aonde ele vai, como é que ele vai se comportar. Temos que ter um roteiro, temos que ter uma narrativa para fazer uma jornada do turista aqui. Esses destinos prioritários que o Sebrae escolheu é uma forma da gente pôr em evidência aquilo que já é uma realidade, ou uma realidade bastante clara. Porque se nós fôssemos cuidar de todas as localidades, a gente não consegue transformar, você não tem um papel, um impulso disruptivo para transformar todas as coisas ao mesmo tempo, né? Então temos que concentrar esforços. Já temos muitas áreas no Espírito Santo que não precisam desse trabalho no Sebrae. São áreas amplamente consolidadas, como Venda Nova, Pedra Azul, Santa Teresa. Esses locais já ultrapassaram este ponto que a Cristiane falou aqui. Então, esses momentos, esses pontos são importantes para você melhorar a governança, melhorar a articulação interna, melhorar a comunicação para fora, melhorar a formação das pessoas, o treinamento, as instituições locais, ajudar o prefeito no ordenamento do território, no PDM. É muito importante porque vem aí uma nova geração de localidades que poderão no futuro se tornar consolidadas
e viáveis por si só. Como Itaúna já é praticamente um caso como esse, já Pindormas também. Mas tem muitos aí que estão muito incipientes ainda, como Marataízes, por exemplo. Entendi. O superintendente do SEBRAE, o SEBRAE Espírito Santo, o Pedro Rigo, ele afirma que se a comunidade não quiser, o turismo não acontece. Então, nessas áreas que serão prioridades para o SEBRAE, como engajar os empreendedores locais, os moradores da região? A primeira coisa que a gente fala é quando a gente entra num território, né, a gente tem que ouvir a comunidade. A gente tem que entender quais são os anseios deles, né, quais são as dores, né. Então, a comunidade estar junto desde o início é a palavra de ordem nossa, né. A gente tem que entender a cultura daquele local, qual é a história daquele local, qual é a vocação daquele local. Então a gente trabalha desde o início, quando a gente está numa determinada localidade, junto com a comunidade. Então a gente identifica quais são as lideranças, né, quais são os principais, atores ali daquela comunidade, e a gente tem que trazer para fazer uma construção coletiva. Então o nosso trabalho é desde o início um trabalho de cocriação. A gente tem que criar realmente uma estrutura ali de governança, né, que às vezes não é formal, às vezes é informal, mas a gente traz sempre para fazer uma construção conjunta. E aí a gente tem que mostrar, né, quais são os benefícios de a gente trabalhar com turismo. O SEBRAE, inclusive, já fez uma escuta, né, já fez uma pesquisa de forma ampla, né, e a gente já teve um resultado, aí não é em nenhum desses pontos específicos, mas de forma geral, e há uma abertura, um interesse, né, do capixaba para a atividade turística. Então, o capixaba é receptivo à atividade turística, e isso é muito legal. Então, a gente já começa com um ponto positivo, né? E aí é mostrar, né, os caminhos, mas sempre ouvindo muito a comunidade. E aí, falando um pouquinho de conexão, né, que você tinha perguntado desses territórios, eu acho que tem várias formas de esses territórios ou essas localidades, assim, prioritárias, terem uma convergência, né? Então, tanto pela governança, onde a gente tem pontos de destaque em algumas regiões que vão ser exemplo para outras, que vão complementar. Então, a gente tem muita troca, né? A gente pode levar boas práticas de um território para o outro. A gente tem pontos em comum. Então, por exemplo, a vila turística de Itaúnas, nossa vila de Itaúnas, né? A gente tem uma região ali de comunidades quilombolas. A gente também tem história, né? A gente tem a origem quilombola ali na vila turística de Araçatiba. Então, a gente já tem um ponto de convergência, de conexão. E já em Pacotuba, que também é outro território que a gente está olhando com bastante atenção também para fazer essa potencialização ou essa ampliação do potencial, também tem quilombola. Então, a gente tem várias formas, né, de conectar. Fora que, quando a gente recebe também turistas, eles normalmente fazem já, né, uma chegada, às vezes, pela Grande Vitória, e aí já se colocam em outros destinos, porque tem que haver também uma complementariedade. Então, a gente fala que o Espírito Santo tem essa vocação de praia e montanha, né? Então, acho que são várias formas aí da gente fazer essa conexão. Você quer acrescentar algo nessa questão da conexão, de estimular as comunidades? A questão da comunidade é crucial, porque quem é sujeito do processo é a comunidade. O SEBRAE é apoio. O governo é apoio. Então, e é um negócio local. Então, assim, como é que você constrói isso? É através de uma cooperação genuína, local, tanto no nível de complementaridade entre os serviços locais, que você precisa ter toda a cadeia lá localmente, quanto na estratégia de promoção, divulgação e organização da comunidade. Você precisa ter uma entidade formal ou informal que ela promova e faça a zeladoria daquele território. Ela pensa em calendário de evento, ela pensa em fazer projetos, pensa em fazer parcerias com as grandes empresas, com governos, enfim. Se não tem esta entidade, não tem como ir, porque o turismo depende de muitas mãos e não tem força no mundo que obrigue as pessoas a cooperarem. Tem que ser espontâneo e com o objetivo de alcançar resultado no futuro. Porque se for um resultado imediato, não vai, porque você pode até apoiar, dar o dinheiro para fazer um evento. O evento acabou a mobilização.
Então, o protagonismo local é importante e requer uma governança e uma institucionalidade mínima que promova e faça a zeladoria do local. Quando a gente fala de turismo, a gente fala também de infraestrutura, né? Tem que ter um calçamento, tem que ter energia elétrica, internet, enfim. Passa pelo PDM também essa questão das áreas prioritárias, porque muitos municípios já têm, né, não pretendem mexer. Como é que é esse debate? Então, é outra abordagem que a gente pode fazer, né, como instituição. É apoiar algumas prefeituras na revisão dos seus PDMs com esse olhar para o turismo, né, com esse cuidado para o turismo. Inclusive, existe até uma cartilha do Ministério do Turismo que ela ajuda e dá um passo a passo para o município que quer fazer essa revisão do PDM, focando no desenvolvimento do turismo. E aí o Sebrae entra como um facilitador, disponibilizando um especialista, por exemplo, um especialista em turismo, né, para ajudar nesse olhar. Porque esses aspectos todos que você falou são cruciais, né? Então, a gente conversava aqui um pouquinho antes de começar o programa sobre você receber ônibus, né, de turistas. Então, onde que esses ônibus vão ficar dentro do município? Você tem que ter locais apropriados para você não criar um problema, né? O turismo ele tem que trazer benefícios, né? Trazer emprego, renda e não causar problemas. E aí precisa de planejamento. Então, por isso que ter esse cuidado, né, no olhar, no estudo do PDM, para esses municípios que pensam em potencializar o turismo, é estratégico. O Buffon sempre fala de planejamento, né, nas suas entrevistas, né? E passa muito pelo que o município quer entregar também, né, para o turista, né? Ele precisa, quando eles viajam, ele quer tranquilidade. Ele até topa fazer aventura, mas sem risco. Né? Ou riscos inerentes à aventura, não riscos desnecessários. Você tem uma estrada boa ou compatível com a experiência, né? Precisa ser calçada, precisa ser compatível com a experiência. Mas precisa de ter comunicação, mesmo que ele não use o celular. Ele não vai usar. Há 3 dias off, mas ele, se precisar, tem que ter. Né? Precisa de infraestrutura de saúde, precisa ter um pronto atendimento. Então, o poder público tem que enxergar todas essas coisas aí. Isso é do poder público, né? A parte do território precisa ter assim, algo a mais, precisa ter bons restaurantes, ou restaurantes adequados, precisa ter higiene, precisa ter uma série de questões, porque o turismo ele é muito complexo. E as ondas de turistas que vêm, elas estressam e saturam aquele ambiente. Às vezes você está muito bem, mas de uma semana para outra vem um monte de gente e muda a realidade do município e você começa a evidenciar os problemas e gargalos, né? Então, o poder público precisa trabalhar com a comunidade para também dimensionar a capacidade de carga desses destinos. Quanto de pessoas nós estamos dispostos a trazer e suportar, né? Quanto ao ordenamento do território, é muito importante isso. Por exemplo, você abre uma rota turística muito sofisticada, de gastronomia, de paisagens, cachoeiras, coisa muito lúdica. Aí a prefeitura autoriza uma fábrica de manilha na entrada do local. Um desmonte de ferro velho, ou um desmonte de carro, ou uma serraria. Isso não é compatível com aquilo. Então, o PDM precisa zelar para que aquela região seja dedicada exclusivamente para isso. A pessoa investe numa pousada de milhões, aí do outro lado do morro, a pessoa coloca um matador de porco lá. Aí vem o cheiro, não adianta. Então, os territórios turísticos precisam ser protegidos. Precisa ter um ordenamento muito rigoroso do PDM, a ponto de se criar uma figura chamada distrito turístico, que é um ordenamento muito rigoroso do que pode e o que não pode ter nesses territórios turísticos. Porque senão ninguém vai investir. Você investe, aí você tem aqui um mau cheiro, não pode ter isso. Tem um barulho, né, que incomoda as pessoas. Então, os municípios precisam ter muita clareza sobre isso aí, porque não basta trazer pessoas, você tem que trazer pessoa e agradar. Se desagradou, não vem mais e os outros não virão também.
E aí acaba também fazendo um incentivo, né? Quando há esse cuidado, você não só ordena, você protege, mas você também incentiva quem está investindo. Então, isso é importante, né? Atração de investimentos. No momento em que o investidor enxerga que ele tem um município ali que está organizado, que está preparado, ele está mais disposto a fazer o investimento. Então, tem todo esse aspecto também, né, de atração de investimentos. Essas 9 áreas prioritárias que eu li aqui, Pindobas já é um distrito turístico, né? Aí eu queria que você explicasse um pouquinho o que que é um distrito turístico e por que, né, tem essa necessidade, como o Buffon começou a explicar, mas falando de Pindobas, que já é um exemplo, né? Então, tem toda uma legislação específica, né, que vai trazer, como o Buffon trouxe, proteção, de alguma forma, mas também incentivo para aquele determinado limite, né, territorial que foi estabelecido. Então, tem outros distritos turísticos que foram criados em outros estados, que até já tem mais tempo na frente, onde você tem como característica, por exemplo, isso que a gente estava acabando de falar, que é de atração de investimentos. Porque você tem toda uma organização e uma predisposição que vai gerar incentivo e proteção para aquele investimento. Benefício fiscal pode, né, pode estar atrelado. Então, é realmente potencializar a vocação, mas dentro de um limite pré-estabelecido e de regramentos que vão estar vinculados à criação daquele distrito. Tem cidades hoje que já têm uma maturidade para o turismo, conforme você já falou, e outras ainda não têm, né? E como é que o Sebrae vai trabalhar isso com relação a essas áreas prioritárias? Porque ele tem cidades que ainda não tem, o desenvolvimento do turismo ainda não chegou forte lá, né? Primeiro é mapear exatamente cada localidade dessas, né? A gente tem tanto locais que são pequenos territórios, né? Por exemplo, um distrito de um município, não um distrito turístico, mas um distrito de um município, como a gente tem município inteiro, como Pancas, né? Como prioridade. Então, é identificar quais são as características daquele território, a gente trabalhar muito a comunidade de forma geral, então representantes da comunidade, né? A gente identificar as associações que existem, diversas, né? Não só ligadas ao turismo, mas como associação rurais, né? Comerciais, trazer para discussão, trazer para construção coletiva, e aí a gente levar as nossas soluções, né? Aquilo que a gente tem disponível de acordo com a necessidade daquela região, daquele local. E olhando muito de forma sistêmica, quer dizer, o ambiente, como é que está, né? E o empreendimento. O que aqueles empreendimentos precisam? Então, a gente leva desde consultorias, cursos, palestras, até apoio para governança se potencializar, né? Então, se a gente tem um conselho municipal de turismo funcionando naquele município, o que o Sebrae pode fazer para apoiar aquele conselho, ajudar no planejamento? Então, a gente tem esse apoio bem estruturado dentro do programa Cidade Empreendedora, né? Que trabalha junto ao poder público. Então, a gente consegue ajudar em vários níveis aquele território prioritário, olhando muito as suas particularidades, realmente de acordo com o nível de maturidade que a gente encontrar, e aí buscando mapear o que a gente tem e levando a solução adequada. Isso, é por aí, né, Buffon? Respeitando o limite de cada cidade. O distrito ele requer um potencial muito evidente de organização do turismo. Tem que ter atrativos naturais, precisa já ter uma tradição cultural. E quando você demarca aquele território, você diz: isso aqui é uma área vocacionada, especializada e destinada para o turismo. Tem certas coisas que vão ser terminantemente proibidas, não tem nem hipótese. E tem coisas que são estimuladas e até facilitadas. Por exemplo, regra de verticalização, de uso do solo, que em certa parte da cidade é uma regra, lá é outra regra, para facilitar de fato a atração de investimento, né? Então, isso é o papel. O distrito precisa ter uma governança, precisa ter uma associação, precisa ter um conselho,
né? Precisa ter representantes das instâncias ali dentro, de gestão, precisa ter representante do município, de mais de um município, do distrito abarcado, de mais de um município, precisa ter representante do governo do estado, enfim, é uma sofisticação da governança, né? Pindobas é um distrito que ele tem duas entradas fundamentais. Primeiro, ele é uma potencialização daquilo que Venda Nova já é, agroturismo, dentro de um viés da cultura italiana e vocacionado para a experiência. Então, é um turismo, é um distrito que tem o agroturismo como base, o viés dele é a cultura italiana da região, para a imigração, e vocacionado para a experiência. Então, é um distrito de experiência aquilo lá, em cima desses elementos. Ele tem tudo para se consolidar como uma referência nacional, né? Você, por exemplo, vai numa feira da Bávida aqui no futuro, vai ter lá um stand do Distrito Turístico em Pindobas lá. E ele se solta um pouco e se torna quase como uma entidade à parte. O Espírito Santo tem outras regiões que poderão acontecer isso, mas a vontade do município é a coisa mais importante. Sem que o município queira, não tem jeito, porque você tem que mudar o PDM, né? Avenida Itaúnas pode ter, esse eixo de regência e povoação em Linhares tem tudo a ver com isso. A parte de Pé da Menina, lá no Caparaó, Pé da Menina, da Vila para cima, Buenos Aires. Região do Grande Buda ali. A região do Grande Buda já está em andamento o processo, inclusive, né? O centro de Guarapari, no entorno do Hotel Rádio ali, o Rádio Hotel, incluindo a praia da Lemanazite, que é a Praia das Castanheiras, que não pode ser um distrito turístico. Precisa, sim, que a prefeitura entenda que ela quer, que ela estabeleça as condições, crie um grupo de trabalho, procure o governo do estado e as entidades parceiras. Aí, durante 1 ano, 2 anos, você vai discutindo até chegar numa maturidade. Existem outros destinos no Espírito Santo para isso. Você não pode ter 200 distritos turísticos, mas um estado, do ponto de vista maduro, pode ter 20 distritos turísticos. Não vejo problema por isso. Agora é aquela questão, né? Quem vem primeiro? O ovo ou a galinha? Acho que já tivemos uma conversa dessa em outro debate, que é a história do planejamento, né? Porque às vezes o município quer estimular o turismo, mas aí, quando o turista chega, o restaurante está fechado. Ou quando eles chamam o turista, a avenida principal precisa de melhoria. Ou o turista chega e não tem ônibus para se locomover. Então, o que vem primeiro? O que o município tem que pensar primeiro na hora olha, eu tenho vocação para o turismo e eu quero desenvolver isso. Amanda, não tem uma receita de bolo, né? O que vem primeiro? São várias ações em paralelo, por isso que é importante a comunidade estar envolvida, os representantes estarem envolvidos, as associações, então vamos trabalhar, vamos chamar, como a gente chama, né? Sindibares é parte do processo, então a gente tem que multiplicar essa mobilização e aprendizado, né? Melhoria contínua, conscientização e preparação. E a gente tem aqui no Espírito Santo um trabalho que eu penso que o Espírito Santo tem vantagem com relação aos estados, que é uma articulação, uma proximidade, né? E um trabalho muito, muito bem coordenado entre as instituições. Então, o empresário hoje, ele tem muito apoio. Ele pode escolher e ele tem apoios complementares. Então, é um trabalho de conscientização que nós, né, que estamos aí com esse papel de orientar, de apoiar, nós temos que fazer esse trabalho de conscientização. É um trabalho das associações, das lideranças de multiplicar, mas eu penso que o ambiente é muito favorável. E está havendo um progresso visível também, né, no atendimento. A gente conversa com turistas que vêm e eles reconhecem, né, como as degustações acontecem, né? Quando a gente fala de agroturismo, e o Espírito Santo é muito forte no agroturismo, então a gente tem notadamente visto uma melhoria nesse processo que você está falando. Tem muito desafio pela frente? Tem, mas a gente tem um ambiente muito aberto, eu penso, Buffon, para essa evolução, né? Penso que nós estamos evoluindo e não tem o que vem primeiro,
são ações em paralelo que a gente vai fazendo e vai colhendo os frutos. Eu vou tentar, assim, ser um pouco didático nesse negócio. Existem duas vertentes do desenvolvimento do turismo de uma região. Uma é uma vertente endógena, é o desdobramento do que as pessoas já fazem e já vivem naquela cidade. Se você tem agricultura familiar, você já tem um potencial de ter turismo de agricultura familiar. Tem uma pessoa que faz polenta, outra faz biscoito, outra faz cachaça, outra faz alguma coisa. Já está posto aí as condições. O que precisa acontecer? Precisa acontecer que essas pessoas passem a cooperar entre si e fazer o seguinte desenho. A pessoa chega às 7 da manhã, toma um café na minha casa, às 8 e pouco ela vai para a cachoeira, a meio-dia ela almoça na casa de fulano, à tarde ela vai em outro lugar e vai embora para casa. Então, assim, é um desenho que nasce a partir de dentro para fora das capacidades já postas no município. A prefeitura vai apoiar isso aí como? Melhorando a estrada, melhorando a iluminação, e aí é uma pauta junto ao prefeito. Com isso aí você começa a gerar uma espiral crescente. A cada ano aumenta o roteiro, novos roteiros, até o ponto que você possa ter uma feira, você possa ter um calendário de alguma coisa na região. É o exemplo básico da primeira fase de Santa Teresa, por exemplo, a fase de região de Venda Nova, foi assim. A partir de certo momento, você já tem instalado na cidade uma predisposição maior, você já tem pousadas, você já tem restaurantes mais especializados, e aí a cidade está pronta para receber eventos. Que é o caso de Santa Teresa, por exemplo, ela recebeu o jazz lá que mudou a perspectiva da cidade, mas a partir de uma base que ela já tinha. Eu não posso levar um festival de jazz internacional para um lugar que não tem nada, porque ela já tinha elementos próprios ali dentro, assim, pouco divulgados, pouco escondidos, mas houve um trabalho na cidade de longo tempo para potencializar a agricultura familiar para vender. O turismo, em vez de você vender, você traz o cliente. É o mesmo produto, é o mesmo queijo, é o mesmo vinho. Você levava para o mercado, para o supermercado, para a feira livre, você está trazendo o turista. Esta base é que tem que ser muito bem diagnosticada do que é que você já tem e você já pode vender. Ponto de partida é isso. Depois, entra-se numa espiral de progresso. Aí, por exemplo, festa da polenta. A festa não é uma festa da comunidade. Hoje é uma festa nacional. Que a espiral já deu várias voltas. Hoje é uma festa nacional. O raio dela saiu do Espírito Santo e foi para o Brasil. Venda Nova já está trazendo eventos, o evento da Madeira que teve lá. Aí a cidade já é enxergada por quem está de fora para levar um evento para lá. E aí, nesse ritmo, pode chegar a ser uma Gramado um dia, que é uma cidade de atrativos artificiais, vamos dizer assim. Não é o desdobramento somente da economia local que gerou aquilo. Muito pouco, por sinal. Isso é mais em Canela do que em Gramado. Então são essas duas perspectivas juntas. Agora, você nunca pode ignorar o potencial que já está posto. Esse é o motor de arranque. É o motor de arranque de qualquer distrito turístico. Bom, muito tem falado no turismo de experiência, né? Nessas áreas prioritárias que o Sebrae escolheu, como que o Sebrae vai trabalhar essa característica, né, o turismo de experiência nessas áreas prioritárias? Todas elas terão a experiência, né, fazendo parte dessas localidades. Então, o Sebrae Espírito Santo, ele é Polo Nacional de Turismo de Experiência. O que isso significa? Significa que aqui a gente concebe metodologias, né, que serão utilizadas pelos outros estados, pelo Sebrae em outros estados. Então, aqui é um centro de inteligência, vamos chamar assim, né, de turismo de experiência. E aí, Pindobas é um grande laboratório, né, onde a gente tem uma experiência maravilhosa lá da Casa Nostra, né, uma experiência italiana. Então, da mesma forma que isso foi desenhado com a comunidade, né, entendendo o que era essência da comunidade, como o Buffon acabou de falar, né, eu já tinha essa predisposição, foi desenhado uma experiência que é comercializada hoje, né?
Então, todos esses territórios terão também esse mesmo trabalho, né? De a partir do que é a essência daquele local, as vocações, né? Os costumes, as tradições, serem desenhadas essas experiências que farão parte dessas regiões aí, né? Essas localidades que são prioritárias. O turismo de experiência é muito importante, né? Aqui no Espírito Santo. Aqui nós temos potencial para tudo, desde mergulho, arvorismo, observação de pássaros, avistamento de baleias, gastronomia, que não é ir no restaurante comer, é ir na cozinha do restaurante ajudar a fazer o prato. Quer dizer, essa que é a questão, colher lá nas verduras, na horta que você vai fazer o prato, vou dizer, isso é experiência. Né? E turismo de experiência é contato com gente. Turismo de contemplação, ver uma paisagem, foi muito importante, ainda é importante, mas a paisagem hoje está na internet. Está em ambiente de realidade virtual. Você pode até simular andar numa praia na Austrália, a partir de casa aqui. Mas nada é igual a você estar lá. E turismo de experiência, sobretudo, é contato com as pessoas que habitam aquele território, que habitam aquela localidade. Eu fui algumas vezes a Barcelona a trabalho, e a cidade tinha 6, 7, 8 palcos de show todo final de semana. Tinha pessoas do mundo todo lá. No mal você conseguia falar com o único habitante da cidade, que era o cara do hotel, que você atendia, ou o motorista do táxi, que eram os nativos, vamos dizer assim, de lá, que nem eram de lá, um era romeno, o outro era argentino, vamos dizer. Nem isso eles eram, da cidade. Então, se você vai numa cidade e você não interage com o morador da cidade, você não dialoga com ele, você não compreende o tempo dele, os valores dele, as escolhas dele, você não fez uma experiência. Você passou incólume por aquilo lá. Lógico que ver de perto é melhor do que ver de longe, né? Os sabores, os odores, só indo lá ver. Mas a perspectiva do mundo de hoje, esse mundo pós-moderno, que nunca as pessoas estiveram tão conectadas e tão sozinhas. Hoje uma pessoa mandava uma carta antigamente, a carta levava 6 meses para ir, 6 meses para voltar. Hoje você manda um WhatsApp, se a pessoa não responder em 3 minutos, você liga para ela desesperadamente e ela não vai atender porque está ocupada. Ela fala, nossa, a pessoa não me atendeu, meu Deus do céu. A pessoa começa a entrar em ansiedade. Então, assim, o turismo hoje é uma válvula de escape para isso, especialmente na perspectiva que o SESC tem adotado hoje. O turismo é uma perspectiva de saúde mental das pessoas, de tirar as pessoas da rotina, dessa máquina de moer gente, que é o mundo de hoje, para que ele possa ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias desconectado disso aí, só vivendo sensações. Né? Essa é a perspectiva do SESC hoje para o nosso público, que é o comerciário, não é o público em geral. Bom, o OS Brasil, o debate está terminando, mas antes de agradecer a presença de todos, vamos ouvir algumas palavras dos patrocinadores. Aqui, pela primeira vez, foi aberto o caminho para dar voz àqueles que não tinham. Neste lugar, os capixabas descobriram que quando todos podem falar, o que se ouve é a voz da cidadania. Pensando sempre à frente e olhando para frente também. Cada marco da história, dos direitos e das conquistas do Espírito Santo Nasceu aqui, na Assembleia Legislativa. São 190 anos de desafios e conquistas, construindo junto com os capixabas os avanços da educação, do desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Abrindo as portas para todos, representando a sociedade com diversidade, transparência e modernidade. E o que esperar do futuro? Juntos, vamos continuar fazendo história. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura. Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento.
sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo. Investir nas pessoas para que elas invistam em seus sonhos. Isso é crescer junto. Há 22 anos, o Microcrédito Banestes incentiva microempreendedores com apoio e recursos para os seus negócios por meio do programa Nosso Crédito do Governo do Espírito Santo. Já foram mais de R$1 bilhão em créditos com as melhores condições e facilidades, dando oportunidade para empreendedores informais e sem comprovação de renda. Microcrédito Banestes. Crescemos juntos. Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Sebrae. O ES Brasil Debate de hoje contou com a presença de José Antônio Boff Buffon, secretário executivo da Câmara Empresarial de Turismo da Frecomércio ES, e com Cristiane Castro, assessora da diretoria do Sebrae ES. Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima.